Eita, bom dia, bom dia! Já estamos aqui na nossa terça-feira, no segundo dia da semana da ativação ministerial. Bom dia, Elizabeth, que bom que você já entrou, parabéns se você foi a primeira. Aline Félix, minha xará no sobrenome, que legal, tudo bem, Aline? Acho que é a primeira vez que eu te vejo aqui, que joia. Miriam, senti sua falta ontem, você estava aqui na live das 9, Miriam? Fala pra mim, Vera, que bom, gente, já vocês estão entrando cedinho. Paula, vão aproveitando que vocês vão entrando cedinho. Vamos pra live, ó, o pessoal do Telegram já tá aqui, ó, vamos pra live, tô indo, bom dia, coisa boa. Gente, nós somos demais, tá? Fala sério, coisa linda, todo mundo conectado, todo mundo animado para aquilo que a gente vai ter nessa semana. Quero saber de você, não tava, né, Miriam, mas ficou gravado e hoje eu vou fazer uma coisa muito especial aqui, que é o seguinte: ontem deu muito problema na transmissão e eu vou ter que mudar o meu sistema de internet aqui. Eu vou procurar, apesar da minha internet ser uma de fibra ótica, eu vou ter que procurar aqui uma outra forma de atender vocês melhor com a internet. Então, vamos ficar normal agora, né? Bom dia, Priscila. Bom dia, Sueli. Quando vier aqui no Rio, minha filha, me chama, me liga, por favor. Não me deixe sem a sua presença. Tá boa, Nara? Que bom, Narinha. Gente, toda vez que a Nara entra, eu falo dela porque eu tô ficando impressionada com a beleza dos produtos que ela tá desenvolvendo, que ela tá fazendo. Então vai lá no Instagram dela, procura ver as bolsas lindas, né, Nara? O material lindo que ela tá fazendo e ela mesma faz, isso é muito lindo. Priscila, bom dia, bom dia. Mas ontem a minha internet não tava legal. Ela é uma internet de fibra ótica, a gente acabou de mudar, tem uns 2 meses que a gente colocou aqui, que a outra era uma porcaria, a Oi era um triste, então a gente tá aqui com uma da Vivo excelente. Mas eu preciso de uma internet mais forte para vocês, porque como entra, e a gente como vai fazer outros webinários, então eu preciso estar cuidando disso, e eu queria que vocês me desculpassem por ontem, apesar de eu saber que isso acontece muito, mas assim, não quero que aconteça mais para a gente poder ter um trabalho de excelência e você receber o conteúdo que você está se disponibilizando a receber. Obrigada por você estar aqui. Quem estava ontem na live, faz assim, manda um joinha para mim, para eu saber quem estava ontem na live, só para saber. Manda um eizinho aí pra mim, faltou minha água aqui. Pra saber quem tava na live ontem. O que vocês acharam da live ontem? Vamos mais rapidinho enquanto o pessoal vai entrando. Sabrina tava na live. Quem mais tava na live? Vera. Vamos ver. Paula tava na live. Ai, que legal, gente. Opa, Cris tava... Agora eu fiquei na não. Cris tava na live. Bota seu nome aí pra mim que agora me perdi aqui. Vamos ver quem mais. Já tem uma turminha boa, ó. Quase metade aí. Se 4 perguntas, 1, 2, 3, 4. Quase metade da nossa turma aí tava na live. Adriana, acho que tava na live ontem, não tava, Adriana? Acho que eu me recordo de ter visto você por lá. E a live vai ficar gravada aí, mas eu não sei o quanto tá inteiro. Sandra, vou guardar a Sandra, prometo. E eu não sei o quanto ela ficou assim, perfeita por causa das interrupções, né? Tudo bem? Andrade, agora eu fiquei na dúvida. Pois é. Bom dia, bom dia. Ai, tudo bom, querida? Cris tá aí também. Então, o que a gente vai fazer hoje? Ontem eu dei muito conteúdo, vocês perceberam. Mas, ao mesmo tempo, eu também percebi que eu corri demais no conteúdo. Também você deve ter percebido, né? Eu sei que é você, Lília. Que você também deve ter percebido que eu corri demais. Então, o que eu vou fazer hoje com você? Você que assistiu a live de ontem, você vai ver, eu vou voltar em alguns tópicos que eu acho importante a gente voltar, porque eu acredito que eles ficaram um pouco, eu passei muito rápido por eles. E aí eu vou dar uma retornada neles, e se você tiver alguma dúvida que ficou da live de ontem, tá? Você pode ir perguntando que eu vou ir respondendo você. Aí vou explicar o seguinte: a gente está tendo aqui essa semana de ativação ministerial e tudo que a gente está fazendo está conectado aqui ao Telegram. Então você vai estar recebendo no Telegram conteúdos diferentes daqui da live, complementares às lives, tá?
Vou estar sempre avisando quando eu estou entrando, quando eu estou colocando alguma coisa nova. Está aberto para perguntas, então é super importante que você esteja participando do Telegram. Como que você faz para participar? Se você ainda não tem a continha no Telegram, você baixa o aplicativo do Telegram. Primeira coisa, você tem que ter o aplicativo no seu celular para você poder funcionar. Depois que você fizer isso, você vai entrar no meu perfil do Instagram, tá? Vai lá no meu perfil, ó. Abre o perfil. Aqui embaixo, ó, tem umas letrinhas em azul que é um link. Vamos ver se ele vai abrir. Ele abre, tá, gente? Meu aqui. Quando ele abrir, olha só o que vai aparecer. Se ele ajudar, né, minha pessoa aqui, não fazer passar vergonha, ele vai abrir não tá abrindo, mas ele vai abrir uma outra página e vai estar escrito lá, Grupo Telegram. Você vai lá e clica no Grupo Telegram. Mas o que você precisa fazer primeiro? Primeiro que você precisa fazer é baixar o aplicativo do Telegram. Você foi no meu perfil, clicou ali onde eu te falei, vai abrir nessa página. Abriu, você clica, depois que você instalou o Telegram, você vem aqui e entra aqui. Tá? Você vai estar adicionada direto no grupo Ativar Mulher do Telegram, que é onde a gente está trabalhando as questões todas que a gente vai ver aqui, ó. Priscila já deu bom dia aqui no Telegram, já tá aqui. Sabrina já tá aqui, ó. Esse povo é fogo, esse povo é... Toda mulher ativada, acorda de manhã já na energia. Mas vamos lá, gente. Deus abençoe vocês. Obrigada por estarem aqui, por estarem ontem, por todo o apoio que vocês têm dado. Então, assim, as pessoas têm feito print, faz print daqui, indica para suas amigas essas lives. Bom dia, Milane. Por quê, gente? Isso aqui, tudo que está acontecendo aqui nessa live é com um único objetivo, de ativar você para o seu chamado ministerial, sabe? Para trazer palavra que seja esclarecedora para você, que seja libertadora. Porque muita coisa que a gente... todo esse sistema religioso que nos oprime como mulheres que são chamadas para o ministério, todo esse sistema, ele traz opressão, ele traz tristeza, ele traz frustração, ele traz angústia. E ele faz uma coisa muito terrível, muito séria, que eu vou ler. Ele nos desalinha à vontade de Deus. E isso é muito sério. E isso vai trazendo, assim, muita dor, muita mulher frustrada dentro da igreja, muita mulher em depressão dentro da igreja. E eu não seria leviana de dizer que boa parte disso se deve exatamente a essa... Neidima Marlene, e agora? Vieira, Neidim Marlene, e agora complicou. Não sei, não dá para nem adivinhar seu nome por aqui. Põe para mim, mas seja muito bem-vinda. Então, muitos desses sistemas, eles são realmente opressores. E o que a Bíblia diz? Que Jesus veio para libertar os cativos, que a palavra liberta, que a verdade liberta. Então, tudo que eu vou estar fazendo aqui é trazendo palavras que vão trazer libertação e palavras que vão ser esclarecedoras para a gente jogar luz sobre isso que está acontecendo já há séculos e séculos. Mas é importante você entender que Deus tem levantado homens e mulheres nesses últimos 10 anos aí, principalmente nos Estados Unidos, que tem impactado com livros, com palestras, a vida de mulheres, principalmente com relação ao chamado ministerial. Então, assim, eu tive a oportunidade de morar fora do Brasil um tempo, e isso me deu o privilégio de ter acesso a essas coisas e ter o inglês fluente. Então, eu conseguia trazer muita coisa. Hoje, ainda agora, com o Kindle e tantas outras coisas, é fácil a gente adquirir, e eu tenho acesso a essa informação. Então, assim, eu vou estar indicando para vocês alguns livros, eu não sei se você vai achar. Race to Your Destiny, Mulheres de Deus, ou seja, Se Levantem para o Seu Destino, Mulheres de Deus, da Barbara Wentroble. Inclusive, ela vai estar numa conferência em Belo Horizonte, que eu vou estar lá em novembro, tá? Que eu vou ler algumas coisas dela para você. O Chris Vallotton tem um livro incrível que eu acredito que vocês ainda consigam adquirir, que é o Modeladas para Reinar, tá? Já tive com ele, tá? Depois eu ponho fotinha minha com ele aí, que eu fui tietá-lo em Brasília, numa conferência incrível que acontece todo ano eu vou, que é o Modeladas. E tem o outro livro que é o 10 Mentiras que a Igreja tem dito às mulheres, que a gente vai estar trabalhando nele também. Também é um livro em inglês, tá? Esse eu só tenho ele tem em inglês e ele tem em espanhol. E, ou seja, são livros que o único que você vai encontrar aqui
e eu recomendo você a comprar, tá? Ele é um livro incrível e que vai ajudar muito você a entender todo esse sistema. Mas o que eu quero hoje, né, tá trabalhando com você aqui? Exatamente sobre o versículo mais restritivo. As mulheres permaneçam caladas. Deixa eu ver se o versículo é desse jeito mesmo. Vamos lá. 1 Coríntios 14. É um versículo que você precisa ter de cor. Você precisa saber onde está. Você precisa saber entender toda a verdade que está por trás dele, tá? Diz assim, ó. Vou ver se é isso mesmo. 34. Diz assim. Conservem as mulheres caladas nas igrejas. Tá? Nós vamos falar exatamente sobre esse versículo, tá? Sidneia. Por quê? Esse é o versículo mais restritivo com relação ao ministério feminino na Bíblia. E bom dia, Regina. Bom dia, querida. E ontem eu falei bastante sobre ele, mas eu não falei tanto quanto eu gostaria de ter falado sobre ele. E assim, porque toda a grande parte da base de todos os teólogos que reforçam esse versículo, reforçam eu digo assim, a não inclusão da mulher dentro do ministério pastoral, apostolar, enfim, desses ministérios de governo dentro da igreja, a base deles é muito essa. Então, assim, não só isso, muitos deles têm muita clareza disso. Mas como a gente tem uma cultura muito machista, muito patriarcal ainda, e dentro da igreja ela é pior, exatamente porque não se tem o entendimento da graça, não faz a divisão, né, daquilo que era lei, daquilo que é humano e daquilo que realmente Jesus veio instituir, eles acabam lendo de uma forma errada isso. E a gente precisa entender o seguinte, que eles fazem pelo zelo religioso, mas isso não diminui toda a dor, todo o prejuízo que a igreja leva, que a igreja assume, quando tem posturas como essa. E eu queria ler aqui o que a Bárbara fala com relação a esses limites. Eu achei muito interessante o que ela coloca aqui, e ela fala o seguinte, que ela vem falando sobre as várias limitações, né? São algumas das limitações que ela ouviu durante a vida dela toda e que muitas delas talvez você tenha ouvido, que assim, as mulheres devem ser mantidas em silêncio nas igrejas. As mulheres podem somente ensinar crianças e depois disso as mulheres devem ensinar apenas garotas e outras mulheres. Mulheres podem cantar nos coros e liderar o louvor, mas pregar nos púlpitos é para os homens. Mulheres podem pregar se elas estiverem como missionárias na África ou qualquer outra cidade como missionárias, mas elas simplesmente não podem pregar nos púlpitos das igrejas. Queridos, isso aqui eu estou lendo para vocês, parece alguma coisa muito antiga, mas não é. Isso é a mentalidade, ok? Presta atenção, mulheres não podem pastorear igrejas ou servir nas igrejas em posição de governo, como pastores, como apóstolos ou como líderes. Mulheres precisam sempre se submeter ao homem, e a submissão, e aqui vem colocando, e a submissão precisa ser uma obediência cega. Isso são algumas coisas que ela coloca, que ela ouvia ou que ela entendia dentro do sistema. Hoje ela é uma mulher ela deve ter uns 70 anos hoje, ela já é avó, tá? Mas essa era a percepção que ela tinha ainda como uma jovem, como uma mulher adulta. E ela dizia o seguinte, e ela sempre disse que tinha um chamado ministerial muito forte para o ensino, era algo que ardia muito no coração dela. Eu vou traduzindo aqui para vocês, então se eu gaguejar, falhou a tradução, tá? Mas guarda o que ela está dizendo. Muitas vezes eu aceitei esses ensinos limitantes, apesar de eu ter aceitado esses ensinos limitantes, ainda dentro de mim ardia o desejo de quebrar todos eles.
e isso se tornou um conflito muito grande dentro do meu coração. Como eu poderia viver com o desejo de quebrar todos esses limites e ainda e obedecer Deus ao mesmo tempo? Então ela tinha aqui um questionamento. Qual era o questionamento da Bárbara? Como ela podia ter dentro do coração dela essa indignação tão grande com relação a esses limites, a esse teto de vidro? E quando eu falo desse teto de vidro, ele existe nas empresas, ele existe no mundo corporativo, eles existem para todo lado e eles são mais fortes ainda onde não deveriam ser, que é na igreja. Então ela vem dizendo como que ela ia conviver com isso, esse desejo interno de servir a Deus, esse fogo, essa certeza do chamado de Deus, e todas essas limitações que na verdade ela tinha desejo de quebrar cada uma delas. E ela continua dizendo assim: eu amava a Deus e queria obedecê-lo. Então, se para agradar a Deus eu tivesse que viver dentro dessas barreiras, eu teria que aprender, assim como ela fala, assim como eu aprendi em casa, aprender isso na minha igreja. Eu teria que aceitar isso pelo resto da minha vida. Parecia que eu não tinha outra opção. Então eu me resignei a andar dentro da linha, dentro dos limites. Preste atenção que vamos fechar isso aqui. Daqui a pouquinho eu abro para pergunta. Se você tiver alguma pergunta, olha só, usa o quadradinho, tá? Usa esse quadradinho aqui com um pontinho de interrogação, fica mais fácil para eu responder essas perguntas depois, tá bom? Vamos fazer isso, vamos combinar assim. Tristemente, ela continua, é esse livro aqui que eu tô, tá? Se você achar, se você conseguir trazer, ele é um bom livro. De forma muito triste, eu não tinha ainda, ela dizendo, entendido que fazendo isso, me alinhando, né, me colocando dentro desses limites, eu estaria me alinhando com o que o inimigo da minha alma queria. E assinando um contrato não escrito, olha que forte, queria garantir que eu não preencheria, que eu não cumpriria o desejo de Deus para minha vida, que eu não cumpriria o propósito de Deus para minha vida. O que ela está dizendo? E aí ela continua, só terminar assim. E ela entendia, ela pensava, olha que interessante, ela pensava que se ela se submetesse, que se ela tivesse submetido a Deus, ela teria... E ela pensou que ela estava se submetendo a Deus, mas em vez disso ela estava se fechando dentro de limites, dentro de cadeias que Deus nunca intentou para elas. Olha que forte isso que ela está dizendo. Ou seja, que ela foi entender isso só bem mais tarde. E aí ela vem dizendo assim, que essas limitações tinham colocado ela, tinham restringido ela a não ser capaz de viver todos os sonhos e desejos que Deus tinha para ela. Então, isso para mim, assim, quando eu li isso, ó, da vizinha aí já indo para a escola, gente, ó. Hoje papai leva. E o que eu não tinha, quando eu li isso e eu reli isso agora, eu falei, caramba, é exatamente isso que muitas de nós passamos. E se você passa por isso, se eu li de alguma forma o que eu li fez sentido para você, ou se é alguma coisa que você já sentiu, vai aí concordando comigo, vai dando coraçãozinho, mas vai dizendo assim, é isso, eu também passei por isso, é isso que eu sinto também. Porque a gente precisa, na verdade, trazer luz sobre essas coisas, porque isso é uma realidade. Tem 2 pessoas aqui me pedindo para participar comigo, é isso mesmo? Deixa eu ver. Cristina e Neidmar. Vamos ver se eu consigo chamar vocês. Tchau, meu amor. Deus abençoe. E o que eu preciso, então, tá vendo agora? E eu quero que você guarde. Nós vamos no versículo restritivo de Paulo, que diz, olha, as mulheres... conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas
como também a lei determina. Se, porém, não querem aprender alguma coisa, interrogue em casa ao seu marido, porque para a mulher é vergonhoso falar à igreja. Esse versículo termina e ele fecha, e no grego ele fecha com, é um ponto final, ele fecha com essa letrinha aqui. Essa letrinha, que parece só uma letra, ela para nós, para o inglês e para o português, ela não tem tradução, mas ela é uma exclamação como se ela fosse uma exclamação de dizendo assim, como assim? Que absurdo! O que vocês estão falando? Vocês estão o quê? Vocês estão insanos? Essa é uma exclamação de quem tá dizendo assim, hey, hello, onde vocês estão com a cabeça? Essa exclamação, ela quer dizer o quê? Nem pensar. Deixa eu ler aqui para vocês. Ela quer dizer o quê? Nem pensar, que tolice, olha, de jeito nenhum. Olha o que essa letrinha quer dizer. De jeito nenhum. O que vocês estão pensando? O quê? É como se Paulo tivesse feito, eles estivessem escrito uma carta, porque olha só, eu esqueci de falar disso, para não ficar confuso. A carta aos Coríntios ela é uma resposta de Paulo. E se você for nas bibliotecas em Israel, você vai ver livros e livros e livros de perguntas e perguntas e perguntas. O povo judeu sempre teve o hábito, que era uma coisa meio do coaching, resposta, perguntas e perguntas respondendo, né? Ou perguntas e sempre buscando uma resposta clara. Então são livros e livros de perguntas. E não foi diferente disso aqui nessa época, porque essa origem de Sócrates, Platão e tudo, eles já vêm puxando dessa característica, né, da cultura. Então, guarda isso aí que agora eu falei, isso eu não tenho certeza disso. A temporalidade disso, tá? Então, o que acontece? Aqui Paulo está respondendo uma carta. É como se você recebesse uma carta, seus pais viessem e dissessem alguma coisa assim absurda numa carta, e você repete aquela frase, e você, no final dela, você repete a frase deles entre aspas, para ficar claro que você está respondendo, você está pegando um texto que não é seu, e você então vai ali e coloca assim, o que é isso? O que significa isso? Essa letrinha aqui é exatamente isso. E ela vem depois não só desse momento nesse versículo, mas em vários outros momentos em 1 Coríntios. 1 Coríntios 1,13, que eles estavam discutindo ali sobre quem é que tinha batizado quem, e eles estavam dizendo que eles tinham sido batizados por Paulo. Eles falam assim, vocês foram batizados em nome de Paulo? De jeito nenhum. E aí entra isso aqui. Só que isso não está no versículo também. Ou seja, nesse momento você vai vendo aqui, ó, vou abrir lá para vocês. Fica firme aí que você precisa entender isso, tá? Isso é super importante você entender. No 1,13 diz assim, acaso Cristo está dividido? Ou seja, uns são batizados em nome de Jesus, outros são batizados em nome do Paulo. Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? E aí entra esse expletivo aqui, que desassocia uma resposta da outra, e ele diz assim, de jeito nenhum. Isso aqui quer dizer de jeito nenhum. Ou seja, só que não está escrito aqui, mas é isso que ele quer dizer. E ele vem dizendo no versículo 14, dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, exceto a Crispo e a Gaio. Ou seja, onde entra essa letrinha no grego? Para desassociar um texto do outro. Então, quando Paulo vem aqui falando, olha, das mulheres, essa letrinha entra exatamente entre um versículo e outro. E olha como ficaria isso aqui, ó. Conservem as mulheres, olha, como todas as igrejas dos santos. E o que ele veio fazendo em todo o livro de 1 Coríntios? Paulo veio organizando a igreja era uma bagunça, era uma igreja de pagãos. Ou seja, as pessoas estavam vindo de outras religiões e trazendo uma cultura religiosa. Isso acontece até hoje aqui no Brasil, né? As pessoas vêm de outras religiões e trazem essa cultura, muitas vezes mística, para dentro da igreja. Isso acontecia da mesma forma lá. Então, eles estavam trazendo conceitos, trazendo comportamentos que Paulo estava ajustando, porque eles vinham de origem pagã.
tá? E as mulheres aqui em Corinto eram mulheres poderosas, não eram mulheres como as mulheres judias, né? As mulheres na época ali em Israel e na Judéia. Então, ou seja, aqui eles estão falando com mulheres que tinham uma posição de inferência muito grande nas religiões que elas tinham. Mas isso aqui acaba confundindo um pouco todo o texto. Mas eu quero que você entenda que 1 Coríntios foi Paulo pondo ordem nas coisas. E ele vem, olha, como você os dons diante dos visitantes, a necessidade de ordem no culto. E provavelmente eles mandaram uma carta para Paulo reclamando que as mulheres estavam interferindo muito na ordem, no culto, falando muito, porque era a cultura que estava ali presente das outras religiões. Guarda isso que eu estou te falando. Então, na carta ele vem assim: como em todas as igrejas dos santos, conservem-se, isso teria que ter vindo entre aspas, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas também à lei, como a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa ao seu marido, porque para a mulher é vergonhoso aprender. Falar na igreja. E aí Paulo vem com essa letrinha no grego, que não aparece aqui, ou seja, ele desassocia a fala de cima, ele não dá continuidade na mesma fala, ele coloca essa letrinha que significa de jeito nenhum, o que é isso, vocês estão malucos, isso eu estou parafraseando aqui, tá? E ele vem e responde: vocês estão malucos? Olha a resposta, como ela é bem coerente. Porventura a palavra de Deus se originou em vocês, homens? Não tem homens aqui, mas ele está falando para ele. Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vocês e veio ela ser exclusivamente de vocês? Paulo aqui está dando uma burdoada neles. Ele está dizendo assim, porque toda a carta aos Coríntios, ele vem incentivando eles a cantarem louvores, a orarem em outras línguas, a profetizarem. E ele vem dizendo, olha, se eu pudesse, eu quisera que todos vocês falassem línguas, muito mais, eu estou no capítulo anterior, no 14 ainda, que profetizasse, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se interpretar. E aí ele vem falando, procurar e progredir na edificação da igreja, pelo que fala em outra língua, ora, mas que possa interpretar. E ele vem, na verdade, incentivando a igreja como um todo, homens e mulheres que estavam presentes na igreja, a falarem, a profetizarem, a falarem em línguas, a ministrarem ali. Ou seja, durante todo o tempo ele está organizando isso. Seria absolutamente incoerente depois de tudo isso, olha, os profetas, ele organizando a fala, ele vem, os profetas falem apenas 2 ou 3 e outros julguem, porém se vier revelação, outro que seja assentado, e aí você vai, olha, porque todos podeis profetizar um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Ou seja, ele está incluindo a mulher aí o tempo todo, e aí, ou seja, não faz nenhum sentido que ele, depois de ter falado 14 capítulos, como nós lemos aqui, ele vem em um versículo e diz: a mulher está proibida de falar na igreja. Então, o que aconteceu aqui? Ele recebe essa carta, ele então traz essa fala e ele fecha essa fala, ele faz ali uma desassociação com essa letrinha no grego, que quer dizer assim: o quê? Vocês estão pensando que, olha só, vocês estão pensando que a palavra de Deus se originou no meio de vocês? Ou veio a ser exclusivamente de vocês? Então, isso aqui, na verdade, não é e nunca foi na verdade, um versículo restritivo ao ministério feminino. Muito pelo contrário. Durante toda a carta de 1 Coríntios, Paulo fala de todos receberam, todos devem profetizar, todos devem falar em novas línguas. E Paulo mesmo vem, sabe, a gente viu ontem, eu falei na live aqui de ontem, de várias mulheres que fizeram parte do ministério de Paulo. Sabe, a gente tem aí, Priscila, que foi, Paulo ia com Priscila, deixava Priscila ensinando a igreja, Priscila e Áquila, ensinando a igreja enquanto ele ia para outros lugares. Priscila e Áquila eram um casal, e o nome de Priscila na frente do nome de Áquila mostra exatamente a autoridade dela,
mostra a efetividade dela, a importância dela no contexto todo, como mestra, como apóstola, como autoridade na igreja. E nunca sugere o contrário, ou não sugere também que o marido que estava com ela era inferior a ela. Apenas coloca ela na posição de alguém que tinha autoridade, que era respeitada por Paulo. A gente vê outras mulheres na vida de Paulo. Febe foi diaconisa, tá? A gente vê Evódia e Sintique, a gente vê Júnia como respeitosa apóstola entre os apóstolos, ou seja, Paulo nunca iria se contradizer e muito menos iria contradizer todo o comportamento de Jesus em todo o tempo que Jesus esteve aqui. Então, quando citarem esse versículo para você, sabe, falando que o pastorado feminino não existe porque as mulheres não é permitido falar na igreja, você saca essa letrinha, anota ela aí do lado da sua Bíblia, tá? Porque isso, eu não tenho acesso ao original grego, tá? Mas isso aqui você vai achar essa pesquisa em várias, você pode consultar isso na internet também, tá? Mas isso está também no livro do Chris Walton, tá? Em outros livros também você vai achar isso, falando exatamente dessa má interpretação. Ou seja, o que acontece com uma leitura, quando a gente faz uma leitura errada, né, de um ponto tão importante como esse? Ele simplesmente, ele aleja o ministério feminino e ele retira da igreja, aí eu vou dizer, 60% da força de trabalho, da força que Deus estabeleceu, que Deus juntou. Quando Deus criou homem e mulher, na verdade, ele cria ali, a gente vai voltar nisso, eu tenho um conteúdo muito bacana sobre isso da criação também. Ele cria macho e fêmea, e quando ele remove tudo que é feminino de dentro daquele macho, daquela fêmea, e coloca as características femininas ali, ele fala, olha, não é bom que esteja tudo, guarda isso, depois eu volto, não é bom que esteja tudo em um só, vamos fazer essa separação, e agora você tem alguém que é uma como você. E o nome que Deus dá para essa ajudadora é Ézer, que é um vocábulo militar. Então, por quê? Porque não era bom que estivesse tudo em um só, que o homem estivesse só. A gente vai voltar nisso. Isso aqui ainda é um pouquinho mais do que isso aqui que eu estou te falando. E Deus, então, cria essa mulher como uma Ézer. E o nome Ézer aparece 21 vezes na Bíblia. 16 dessas vezes ele se refere ao próprio Deus. Por quê? Toda a natureza feminina que há em mim, que há em você, ela veio do próprio Deus. E Deus se toma desse nome de ajudador, da mesma forma como ele deu esse nome, ele deu essa característica para nós. Foi como se ele estivesse dando essa é a sua característica principal. Você é uma ajudadora, uma Ézer. E uma Ézer é alguém como Deus, entendam, que vem nos momentos oportunos de perigo, de risco e resolve a situação. Ele está ali para ajudar. Então, você foi colocada, você foi criada na sua natureza, você tem essa natureza Ézer, desse vocábulo militar que foi colocado para resolver uma situação, para trazer soluções e nunca para criar problema. Então, e aí, o que eu estou voltando nisso? Porque eu queria falar e eu acabei indo para outro caminho. Que quando você tem uma crença errada com relação a alguma coisa, você desenvolve um comportamento errado. Então, se a gente não pega esses versículos e destrincha esses versículos de verdade, gente, vai dando coraçãozinho, vai indicando essa live para suas amigas, tá? Essa live não vai ficar gravada, essa live não fica aqui mais. A partir dessa semana, você vai ter acesso a essa live só se você estiver no grupo do Telegram. Então, você precisa estar no grupo do Telegram. Se você não tiver, já te expliquei como é que você vai entrar. Essas lives agora, ou você assiste comigo de manhã, tá? Ou você só vai ter a oportunidade de assisti-las posteriormente lá no grupo do Telegram. E eu voltei nesse assunto porque a gente teve pouco tempo para conversar sobre isso, tá? Então, o que acontece aqui nisso? A tua crença, ela conduz você de forma inconsciente. Então, por que muitas vezes você retrai no momento em que você
precisa assumir que você tem um chamado ministerial, que você tem um chamado pastoral, que você quer esse chamado pastoral, que você anseia por isso. Porque você empaca, muitas vezes em crenças extremamente arraigadas, que mesmo que a gente não converse sobre esse versículo, porque dificilmente você vai ver esse versículo ser pregado, né? Você travou aí. E você não consegue ter o resultado que você quer, ou muitas vezes ter confrontos que você vai precisar ter para se posicionar, porque esse versículo ele é como se fosse um entrave. E se a pessoa me disser isso, como é que eu vou justificar isso? Você precisa justificar sua fé. E isso é sua responsabilidade, não é minha. Eu estou aqui tentando esclarecer algumas coisas para você. Mas é sua responsabilidade, sabe? Pegar esses versículos restritivos e estudar. Porque você precisa mudar isso na sua mente. Você precisa entender essa amplitude do ministério de Deus para as mulheres. Senão, você não vai agir de forma coerente com o que Deus está colocando no seu coração. Quando você tem o sim de Deus, é esse o sim que você precisa seguir. Como a Bárbara fala, né, no livro dela, ela tentou se limitar e ela queria vencer isso de qualquer forma, e no coração dela era, se para agradar a Deus eu precisar apagar isso em mim, eu vou fazer isso. Só que ela, graças a Deus, ela entendeu, e é isso que a gente precisa entender, que quando você se alinha a esses limites religiosos, você está se alinhando, na verdade, a um projeto do diabo para você. Isso é muito sério, né? Você, na verdade, está sendo conduzida por um espírito mentiroso. Isso é sério, né? E assim, quantas mulheres e quantas jovens estão debaixo dessa mesma mentira que tem aleijado a igreja? A gente está conversando um assunto bem punk aqui, bem sério aqui pela manhã. Mas sabe, eu quero despertar você para isso. Porque se você, dessas 16 mulheres que estão aqui comigo agora, se você não assumir as rédeas disso para a sua vida e a responsabilidade de propagar isso, as suas filhas talvez vão passar pela mesma situação que você, ou as suas netas. Porque Deus sabe, eu creio que Deus tem levantado nesses últimos tempos mulheres para serem mães espirituais dessa verdade, serem mães espirituais das meninas mais novas que estão aí, que passam por esse mesmo teto religioso, por esse mesmo teto de vidro. E o que a gente precisa? Conhecimento. Conhece a verdade e ela te liberta, tá? Pararam com os coraçõezinhos, gente, ficaram nervosas aí. Queria que você desse uma pausa agora, que você indicasse para uma amiga essas lives da manhã. Isso ajuda muito, tá? Muito que essa palavra seja perpetuada. Faz um print aí legal, tá? Faz um, se minha cara ficar ridícula, até não me ajuda, irmã. Faz uma outra, tá? E recomenda, vai lá no seu story e recomenda. Isso é o que eu costumo chamar de sororidade. O que é sororidade? É uma mulher levantando a outra. É uma, sabe, você viu que qualquer uma das mulheres aqui tem um trabalho legal, potencializa. Por que a gente não pode ir lá e encher o balão da outra? É esse espírito que a gente precisa, sabe, desenvolver. Então, se você puder, e se está sendo bênção para você essa live, você está recebendo essa live aí de manhã, compartilha, faz um print, coloca lá no seu story, sabe, e recomenda. Manda aqui para suas amigas também, mesmo que não vá ficar salvo. Quando você recomenda para elas têm acesso ao perfil e elas pelo menos vão ficar curiosas para saber o que está acontecendo, o que está rolando. Então, assim, o que a gente precisa entender? Que quando Satanás tira 60% da força da igreja, e é isso que ele faz quando ele tira a mulher dos lugares de liderança. E quando eu falo dos lugares de liderança, estou falando de liderança da igreja, estou falando de liderança apostólica, eu não estou falando só de liderança de grupo de louvor, ou liderança do ministério infantil, ou liderança do ministério de coreografia. Eu estou falando da liderança, da voz de liderança, da voz de decisão. Quando a mulher é removida desse lugar que Deus estabeleceu para ela, olha, não é bom que o homem esteja só. Quando Deus cria em mim, ele coloca em mim e você características dele. Uma forma de ver as coisas
dele que precisa ser complementar à forma dos nossos irmãos. Então, quando se remove as mulheres por diminuir a forma, por diminuir mesmo a importância da maneira delas ver, elas perdem 50% da visão de Deus para as situações. E isso é muito sério. Porque se macho e fêmea cria, e Deus separa o que é define o que é masculino e feminino, ou seja, toda a essência que há em você como mulher, ela vem diretamente de Deus. Então, a sua maneira de ver, a maneira como o seu cérebro funciona, as suas emoções, a sua perspectiva, ela é uma perspectiva diferente. Você tem dons e habilidades, características, nós como mulheres, diferentes dos homens. Quando você maximiza muito uma característica masculina, você para denegrir o fato das mulheres não terem essa característica, você na verdade está diminuindo características de Deus nas mulheres que precisam também ser valorizadas, porque quando você une as perspectivas tanto masculinas quanto femininas para que as decisões sejam tomadas, para que haja uma liderança completa, uma liderança equilibrada, você tem a visão de Deus, tá? Isso eu não estou querendo dizer que são duas cabeças, não. O que eu estou dizendo é a questão da cabeça, a gente volta a falar isso depois, tá? Mas em toda instituição sempre vai ter uma pessoa que vai dar a palavra final, que pode ser ou um dos nossos irmãos ou pode ser uma das nossas irmãs. Mas a nossa cabeça precisa abrir para isso e você precisa entender que não há restrição ao seu ministério. O que há é uma estrutura religiosa que solidificou e torna isso mais difícil. Mas diante de Deus não há nenhum tipo de restrição ao chamado ministerial das mulheres. Então, o que você precisa fazer? Para e vai estudar. A gente vai falar muita coisa aqui, mas você vai precisar se fortalecer disso, tá? Porque isso mexe na sua autoestima. E isso foi uma das coisas que Satanás minou. Eu falei disso ontem na live de ontem. Satanás veio minando desde o Éden, que é a sua autoestima, a confiança que você precisa ter em você, do seu valor, do seu merecimento, sabe? Ele veio minando isso, e quando ele mina a autoestima, quando ele elimina ali todos os seus resultados, mesmo como uma mulher de Deus, mesmo como uma mulher às vezes de oração, que você está ali crendo, ela vai bater no seu emocional, não tem jeito. Então, mesmo que você fortaleça-se muito espiritualmente, isso é fundamental no seu ministério, você vai precisar de trabalhar algumas questões emocionais, ok? Da sua emoção, mas o que você precisa entender? Que tudo que que a sua emoção, ela é o gatilho do seu sentimento e ela vem por aquilo que você pensa. Então, quando você pensa, você tem uma emoção que gera um sentimento. Então, se você pensa errado a respeito do valor da mulher para Deus, vamos colocar que você realmente acha que as mulheres não são capazes de pastorear, não são capazes de liderar uma igreja, isso já criou um sentimento em você, já criou uma resposta fisiológica em você. Então, muitas vezes você vai olhar uma mulher pregando e você vai dizer, não gosto de mulher pregando, acho que mulher realmente não foi chamada para isso, né? Ou seja, tanto essa mentalidade, ela existe tanto no homem quanto ela existe na mulher. E o que a gente precisa entender? Foi um livro até que eu comprei, um livro, não é um livro evangélico, mas é um livro muito interessante, e ele fala exatamente a oratória sempre foi muito valorizada, né, em toda a Grécia, né? Que é onde vem Sócrates, é onde vem Platão. Então, toda oratória, ela tem uma métrica. E o que se fazia na época, quando os homens se reuniam, né, para ouvirem os outros se exibirem da oratória dele? A escola de oratória é uma escola, se não me engano, de socrástica, se não me engano, depois eu confirmo isso para vocês. Ela tem um formato muito masculino. E aí o que acontecia naqueles dias ali? Eles muitas vezes se vestiam de mulher, afinavam a voz para ridicularizar não só a voz, como a capacidade intelectual e de fala da mulher. Isso não é novo, não tem absolutamente nada de novo nisso. Diria como Salomão fala, não tem nada de novo na terra, né? Então, ou seja, sempre houve um sistema, né, para
minimizar tudo que fosse feminino, tá? E isso é maligno. Só que o que a gente tem que ter misericórdia? Os nossos irmãos não sabem disso. E a gente também nem se tocou disso. Talvez você esteja se tocando disso agora. Isso foi um sistema maligno chamado de misoginia, que é ódio às mulheres, e foi o que Satanás semeou. Eu falei disso na live anterior, eu já sei que eu já passei. Hoje como a gente está na semana aí de ministração, semana de ativação ministerial, eu estou ficando mais tempo aqui com vocês, né? A gente vai dar quase 1 hora, daqui a pouco a Instagram me derruba. Mas assim, isso culturalmente vem sendo passado, e a gente passa para as nossas filhas. Eu não tenho filhas ainda, mas a minha mãe recebeu isso, passou para mim, e se os nossos filhos recebem isso, os homens que estão aí, eles nasceram dentro desse sistema, tá? Então, o que a gente precisa? Estudar a palavra, sabe? Pegar isso aqui agora, você pega isso aqui agora que eu falei e vai para a internet, vai estudar isso aqui. E assim, e o que precisa ficar muito claro? Você precisa fazer uma leitura com os olhos não só do Novo Testamento, mas os olhos de Jesus. Por que eu estou te dizendo isso? Porque quando muitas vezes você vai vendo na história Jesus permitindo que as mulheres se aproximassem dele. Jesus, ele foi assim, eu acho que ele foi o grande revolucionário dos direitos. Ele eleva a mulher demais, né? Porque ele veio para libertar os cativos, e as mulheres realmente ali estavam em cativeiro. Elas não tinham voz, elas não eram nem contadas, elas eram como propriedades. E isso perpetuou muito tempo, tá, gente? Hoje ainda a gente vê lá em algumas culturas orientais, isso é uma verdade. Na África, isso é verdade em países que tem essa cultura oriental mesmo, vinda daí. Ou seja, ele foi perpetuando isso. Então, quando Jesus chega e assim, as mulheres, se elas vinham de um lado da calçada, o rabino atravessava, porque corria o risco dele se contaminar só de olhar para ela. Porque ela podia induzi-lo a pensar coisas malignas, ou seja, lascívia. Não era ele que tinha isso dentro dele, era a mulher que tinha esse poder, né? E isso passou por toda a Idade das Trevas. Mulheres foram mortas como bruxas, porque assim, elas colocava-se nelas a responsabilidade de despertar desejo no outro. O desejo é do outro, né? Enfim, as histórias aí as histórias são macabras, de realmente dessa culpa, dessa condenação ter sido colocada na mulher. Então, ou seja, os rabinos, eles atravessavam, porque vai que ela estivesse nos dias dela de imundície. Vai que ela despertasse algum desejo nele e ele tivesse que se purificar. Ele não estava a fim de se purificar, né? Tinha todo um esquema ali. Então, ou seja, desde sempre foi colocado na mulher essa culpa, né, daquilo que o outro lado pensava. Isso até hoje, né? A gente tem muito isso. Então, por que eu entrei falando disso? Sim. Então, Jesus vem e ele não teve problema de andar com mulheres, porque ele sabia que dele fluía virtude. Então, é lindo quando a mulher já estava ali sangrando há muitos e muitos anos, já tinha perdido tudo, ela tida como uma mulher imunda, porque o período menstrual era tido como imundície, né? E quando a gente fala, vai aqui, né? Trapo de imundície era exatamente o paninho que as mulheres usavam para reter a menstruação, e Jesus compara os religiosos como aqueles que estavam ali vestidos de trapo de imundície, né? Que a religião deles era como um trapo de imundície. E isso é super forte, né? Então, chega nesse momento, Jesus é tocado por aquela mulher e não houve problema, porque aquela mulher não teria a capacidade de contaminá-lo. Mas ele sim tinha tudo que ele precisava dentro dele, que era toda a virtude, para compartilhar com ela da virtude dele, da cura dele. Então, Jesus entra quebrando todas as leis que eram restritivas, ou seja, que condenavam, que oprimiam as mulheres, que limitavam as mulheres. As mulheres não podiam aprender. Era proibido a elas sentarem
com um rabino para aprender. E 100 anos depois da morte de Jesus, a gente ainda tem, agora me fugiu o nome do rabino. Ele ainda dizia, você vai achar essas declarações de que é abominação que as mulheres que a Torá fosse ensinada para as mulheres, porque eles tinham as mulheres como realmente, era ódio às mulheres mesmo, né? Então assim, e aí fazia o quê? Não deixava aprender, não deixava nada. Elas eram realmente, era o grupo mais oprimido, talvez tão oprimido quanto os escravos ali, ok? Vamos continuar então. Então o que Jesus vem? Ele vem quebrando essas coisas todas. Ele chega um momento que ele está ali com Marta e Maria, e a Maria está ali sentadinha aos pés de Jesus, e ele fala, olha, ela está escolhendo a melhor parte. E qual era a melhor parte, gente? Era aprender, porque elas não tinham oportunidade de aprender. Então Jesus vem, abre o mundo para ela, porque a mulher vivia nas trevas da ignorância em todos os sentidos. Por quê? Porque é muito cômodo manter as pessoas ignorantes, né? Muito cômodo manter um povo ignorante. Você controla o povo com facilidade, né? A gente vê isso aí, né? A gente vê isso no Brasil. Então, isso era a forma de pensar da época. Jesus vem e quebra tudo. Ela está escolhendo a melhor parte. Ela está escolhendo sentar e aprender. E eu permito que ela sente aos meus pés e aprendam diretamente de mim. E aí você vê lá Marta nos afazeres todos, tá lá. E está dizendo, Marta, olha só, eu não estou me importando com o que você está fazendo, mas Maria está escolhendo a melhor parte. Ela está se assentando para ouvir, porque a melhor parte ela vai ter de mim. Isso foi o que Jesus veio fazer. Só que toda leitura que você fizer, então, de todas as palavras que você entender restritivas, você precisa olhar com os olhos de Jesus. Você precisa voltar e ver como Jesus, na verdade, ele elevou as mulheres em todo o tempo do ministério dele. E você vai ver Paulo fazendo exatamente a mesma coisa, trazendo mulheres para dentro do ministério dele, sabe? Mesmo que ele fosse um rabino, mesmo que ele tivesse sido criado com todos aqueles conceitos, eu fico imaginando a dificuldade que Paulo deve ter tido para quebrar todos esses conceitos religiosos que ele tinha, mas ele quebrou. Ele cita em várias cartas dele, principalmente as cartas de 1 Coríntios e Efésios. Gente, Priscila ficou na igreja de Éfeso, sabe? Priscila ficou edificando a igreja. Então a gente precisa ter em vez de parar na lente de alguns versículos, mas a gente precisa precisa entender. Isso aqui, gente, ó, isso aqui foi removido, propositalmente ou não sei. Mas isso foi removido. E isso aqui muda completamente o significado daqueles versículos e de outros versículos também. Então a gente não pode a gente não pode ter medo de confrontar, sabe? De vir na palavra, de questionar. Eu vou voltar ainda, a gente está encerrando, né? Eu vou voltar ainda na história das 5 filhas de Zelofeade. Elas foram até Moisés. Mas Moisés, nós queremos herança, nós queremos direito à terra. E sabe, está na hora, muitas vezes, de você não ter vergonha mais de dizer que você quer o pastorado, de que você quer, que Deus chamou você para isso, para o ensino da palavra, para estar nos púlpitos ensinando. A igreja precisa da visão de Deus que Ele colocou no seu coração. E você é responsável por isso, sabe? Não vai vir ninguém de fora que vai abrir esse caminho para você. Eu tô aqui só ativando você, sabe? E não tenho medo nenhum disso, porque hoje eu tô aqui como pastora, como mãe, filhos estão criados, 30 anos de casamento, vida, assim, uma vida que eu não tenho que esconder, e dizer para você, sabe, Deus tem chamado as mulheres. Acho que já passei por 3 ou 4 seminários teológicos, não me lembro, fora cursos de liderança, dou aula no seminário da igreja, tive escola de louvor muito tempo, onde a gente ensinava a palavra, e eu sei todo o preconceito que eu já passei, né? E que ainda passo. Só que, quando você começa a ter esse conhecimento, a gente quase que olha para o outro e fala assim, ai, coitado, né? Ô dó. Mas, entendam, na cabeça, na crença cultural e religiosa, eles estão certos. Qual que é o meu papel e o seu papel? Vamos lá, vamos abrir a Bíblia aqui, vamos estudar isso aqui, o que realmente diz. Olha, é isso aqui.
tá? Chegou lá na igreja, aquele flyer, aquele panfleto de só homens pregando, vai lá na porta do pastor. Pastor, por que não tem nenhuma mulher pregando? Nós queremos que tenha mulheres pregando, nós queremos ouvir as mulheres. E você vai, e assim, eu tô falando isso porque é uma coisa que me agride e precisa começar a agredir você. É quando você recebe os flyers ali, sabe, os panfletos, a divulgação, e só tem homem de ponta a ponta, às vezes falando sobre família, falando sobre casamento, falando sobre liderança. Nós precisamos entender que também precisamos ser vistas como referência no cuidado da igreja, sabe? As meninas estão aí e quando você se alinha, vou voltar, quando a igreja se alinha a essa falta de conhecimento que restringe o ministério feminino, ela está se alinhando exatamente à vontade de Satanás para a igreja, que é tirar a força que Deus estabeleceu desde o Éden para que fosse colocada junto. Entendam, o tempo todo com os nossos irmãos. Não tem ninguém sendo deixado de lado, mas numa cooperativa, numa cooperação ativa de trazer aquilo que Deus tem, de trazer a essência, de trazer a pureza, de trazer a força que Deus idealizou para homem e mulher trabalhando junto. Eu acredito que que uma restauração da igreja de verdade mesmo, ela só vai vir quando isso acontecer, sabe? Esse reavivamento sólido. Todas as histórias de reavivamento, as mulheres estavam diretamente envolvidas. Eu vou falar de algumas mulheres aqui que estavam envolvidas nesse movimento de reavivamento. Mulheres que algumas delas tiveram que quebrar mesmo com sistemas muito rígidos para que elas fizessem o que elas fizeram. E olha, fizeram muita coisa. Hoje nós temos mulheres que estão aí liderando, a gente tem Joyce Meyer, a gente tem aí outros ministérios. Aqui no Brasil eu não me lembro assim, de nenhuma mulher líder de uma igreja como a Joyce Meyer. Esse eu não conheço, tá? Que seja... sim, desculpem. Que não tem tanta proeminência, mas é uma mulher que tem feito um trabalho incrível na igreja metodista, que é a pastora Rosângela em Muriaé. É uma mulher que quebrou paradigmas, ela é a liderança da igreja, o marido coopera com ela ali, entendendo cada um as suas habilidades. Mas eu gosto muito do exemplo da Joyce Meyer. A gente precisa encerrar em 2 minutos, tá? Isso vai para você no grupo do Telegram, onde a palavra é dela e toda a administração é do marido, todas as outras coisas estão na mão do marido, mas a palavra é dela porque ela foi ungida para isso, ela foi capacitada para isso e com certeza passou por muito problema, muito perrengue, mas não desistiu. Você já pensou se ela tivesse desistido? Você já pensou se ela tivesse dito, realmente isso não é para as mulheres, isso não é para mim, você já pensou? Quantas pessoas estariam deixando de ser atingidas se ela tivesse se conformado com essas palavras sem pesquisar, sem estudar? Então eu quero desafiar você a estudar, a crer naquilo que Deus chamou você para fazer, tá bom? Eu preciso encerrar e volto, isso aqui vai lá pro Telegram, tá bom? Senão a gente perde essa live. Deus abençoe você.